Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 1. O que está escrito aqui no título? Já acharam aí? Amém ou misericórdia? Amém? O que está escrito? Fala em voz alta. João 1. Oh, desculpa. João 2. João 2, versículo 1. As bodas de. Quem conhece a passagem, levanta a mão. Muito bela. Eu tenho um costume de partilhar aquilo que é muito importante na minha vida. Eu partilho meus amigos, por ser que os meus amigos são amigos em Deus. Uma amizade verdadeira é uma amizade que tem como o centro o próprio Cristo. Isso aqui, meus irmãos, se nós soubéssemos o valor disso daqui, nós andaríamos sempre com Ele. A gente teve uma adoração aqui em preparação, para este retiro, e a minha Bíblia ficou aqui, mas graças a Deus eu tenho uma segunda, porque é importante nós sermos íntimos com a palavra. Pode continuar com um fundinho bem gostoso. E aí o que acontece? Nas minhas pregações eu sempre partilho a palavra de Deus, mas não partilhar de falar. Gosto que você leia comigo. Aí a gente tem essa conexão, eu e você. A gente começa a ter uma intimidade, eu e você. Porque eu não estou falando por uma rede social, eu estou falando com pessoas. Eu preciso olhar aquela pessoa, eu preciso tocar essa pessoa. Porque a gente vive numa geração onde a pessoa não consegue olhar no seu olho. A gente vive numa geração onde tudo é para ontem e a sua vida não importa. E os pequenos gestos, meus irmãos, eles falam demais. Os pequenos gestos, eles falam demais. Vou partilhar aqui então a palavra. Qual é o seu nome? Ana Clara. Qual? Ana Clara. Ana Clara, só de palmas para Ana Clara. Você vai ler para nós, bem alto, para todo mundo escutar. Exato. Coragem, não tem problema. Você vai ler do versículo 1 até... Bastante, hein? Até o 12. Isso. Pode ser? Alto, bom som. Qual é o seu nome? Ana Clara. Mais alto? Ana Clara. Mais alto? Ana Clara. Qual o nome dela? Agora todo mundo te conhece. Pode. 6 dias depois, celebraram-se os bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada tal 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que os soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali se adoraram poucos dias. Palavra da salvação, pode falar. Palavra da salvação.
Repete, palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós. Uma salva de palmas. Isso aí, meus irmãos. Conforme eu tinha dito, né? Ainda vou escolhendo mais pessoas aqui, tá? A pregação ela é conjunta. Uma passagem muito conhecida, onde estava Jesus. Aonde? Onde Jesus estava? Num casamento. E o casamento é muito lindo, né? Uma festa, é alegria. É o ápice ali do sacramento do matrimônio, onde duas almas viram uma só. E Jesus, ele estava ali celebrando este sacramento. Jesus estava lá, feliz. Ok, entendemos aqui que temos Jesus, onde havia festa. E na cultura, o melhor vinho, a melhor bebida, ela ficava no final. Ok, vamos segurar aqui. E aí, está no meio da festa, as pessoas chegam em quem? Falando que está faltando vinho. As pessoas chegam em quem? Que está faltando vinho. Em quem? Isso. Chegaram em Maria por quê? Porque era a mãe de Jesus. Porque era a mãe de Jesus, um dos jovens. Por que chegou em Maria? Porque uma mãe, ela conhece seu filho até no fio de cabelo. Eu lembro quando nasceu a minha filha, a Mona Lisa. A partir do momento que eu peguei a minha filha no colo, eu tirei um Xerox. Ah, sei se, né? Porque tem esses negócios de trocar filho, não tem como. É seu. Eu ainda na minha inocência, eu cheguei na médica e falei assim, posso segurá-la? Mas é claro, é seu filho. Ufa. Mas é porque a mãe, o pai, conhece todos os detalhes do seu filho. E Maria conhecia o seu filho. Na intimidade. Nós falávamos aqui no momento mariano que Nossa Senhora, ela conhece seu filho porque gerou, porque cuidou. Sabia. E o que ela fala para Jesus? O que ela fala para Jesus? O que ela fala? Eles não têm mais vinho. Ela perguntou para ele, você pode fazer alguma coisa? Ela somente afirmou, com uma autoridade de mãe, que conhece o seu filho, que conhece o melhor do seu filho, que sabe que a partir do momento da boda de Canaã, onde o seu filho iria manifestar o seu primeiro milagre, ela sabia que ele estava preparado. Porque não tem como você anular a importância de Nossa Senhora na vida do seu filho Jesus. Porque ela é plena da graça. Ave Maria. E algumas traduções, alegra-te. Porque a verdadeira alegria é aquele que tem a graça de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, da nossa natureza humana, a ser alegres verdadeiramente. Alegra-te, alegra-te, alegra-te. Pois entender o que está acontecendo aqui neste momento, neste final de semana, não é um qualquer final de semana, muito pelo contrário, é um final de semana da graça de Deus, e a graça de Deus é o quê? É o amor, é a manifestação deste amor misericordioso. Estar na graça de Deus é face a face com Cristo. E Nossa Senhora, nascida sem a mancha do pecado, aquela que gerou o Verbo encarnado, ela conhecia o seu filho. Mas eu quero trazer um detalhe muito importante. Eita, que o vento aqui me atrapalhou, peraí. Opa, aqui. Um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Cadê? O que Nossa Senhora fala para aqueles serventes? Fazei o que Ele vos disser. Eu fico imaginando aquelas pessoas que já estão acostumadas
a servir o vinho, a estar dentro de um casamento, aquelas pessoas que estão acostumadas a servir, e a partir do momento que aquela mulher chega nela e fala, fazei tudo o que vos disser. E aí, Jesus pede 6 talhas de pedra, que continuou cada uma 2 ou 3 medidas. Jesus foi muito categórico, e Jesus ordenou-lhes. Jesus não pediu, Jesus ele ordenou, porque ali é a autoridade dele. Enchei as talhas de água. E eles encheram até em cima. E ele ordena, tira agora, disse-lhe Jesus. Ele vai ao chefe dos serventes. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que vocês entendam a ótica dessas pessoas que estão lá fazendo a vontade de Deus. Imagina você, onde Nossa Senhora, uma mulher que você não conhece, não é a Nossa Senhora aqui, uma mulher chega em você e fala, faz tudo o que meu filho lhe disser. E você sabendo que está faltando vinho. E aquele homem, com autoridade, ele fala, coloque água. Aí você coloca água, né? A autoridade de Deus, ela tira qualquer lógica. E ali ocorreu um milagre. Vamos continuar aqui. Chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir o primeiro vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Os frutos, meus irmãos, eles acontecem na minha vida e na sua vida. No milagre do dia a dia, quando falta pagar aquela conta, e Deus providencia exatamente aquela quantidade. Quem nunca passou por isso? Quando o seu filho está doente, e você pede a Deus, Senhor, e agora o que eu faço? E o Senhor vai lá e cura o seu filho. Esses são os frutos. E ali os seus discípulos creram nele. Não que eles não criam, não tinha o querer antes, mas muito pelo contrário, quando você olha, você vê este milagre. E eu fico imaginando aquelas pessoas que servem o casamento, olhando aquele milagre, aquela magnitude, e falando, cara, eu fiz parte do primeiro milagre de Jesus, cara. Vocês já pararam para imaginar isso? Eles só fizeram a vontade de Deus. Coisas que na lógica não faziam sentido, pegar a talha, colocar, encher a água. E ali eles fizeram parte. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Ele é Deus. Mas o Senhor usa pessoas para poder fazer o seu milagre. Enquanto eu rezava com essa passagem, normalmente a gente fala muito ali do primeiro milagre de Jesus, mas eu quero que você entenda dessa ótica das pessoas que estavam servindo este casamento. Não são citados na Bíblia os nomes dessas pessoas, assim como não é citado na Bíblia o meu nome, o seu nome, mas fazemos parte do milagre de Deus. Não precisamos de status, não precisamos de aplausos, só precisamos ser instrumentos de Deus. Só precisamos falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, mesmo que eu não entenda, mesmo que isso não faça sentido, ou eu acho que não me dá uma felicidade. E aí, a gente começa a entender a importância de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, porque dentro dela está 100% Deus. Ela não questionou. Eis-me aqui. O tema desse retiro, meus irmãos, não é somente para ficar bonito dentro de um flyer, não é somente para deixar uma arte bela,
não é somente para a gente cantar, mas para estar tatuado dentro do meu coração. Eu só consigo ser alegre verdadeiramente quando eu faço a vontade de Deus. Vamos lá, vou escolher mais uma pessoa aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Melhor. Deus nos dá a ousadia. Se você sente que você quer partilhar uma palavra de Deus, levanta sua mão que eu vou levar para você. Coragem. Coragem como Nossa Senhora teve. Quem quer partilhar a próxima parte? Levanta a mão. Salva de palmas para a irmã. Vamos lá. Na minha. Vocês vão abrir aí na sua Bíblia Salmos 39:9. Tá aqui no azulzinho. Fiz até uma colinha para você aqui. Nem perguntei o seu nome. Qual é o seu nome? Mari. Salva de palmas para Mari. É só o 9 só. É 39. Opa, desculpa. Não, Salmo 39, versículo 9. Salmo 39, versículo 9. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo de meu coração. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou deixar aqui meu celular, tá? Está na palavra de Deus, meus irmãos. Fazer a sua vontade é o que me agrada, porque vossa lei está íntimo do meu coração. Não tem erro. O que me agrada, a felicidade plena, é a vontade de Deus. O Senhor, meus irmãos, Ele não olha para os seus talentos. Eu falo muito isso na comunidade. Ele não olha os seus dons. Ele não olha os seus pecados. Ele olha para o pecador. Eu falo para a comunidade que é esse Jesus, que mesmo eu, que me julgo, que mesmo eu, falo, Senhor, eu não sou digno, me constrange o seu amor. Ele insiste. Pessoas nos decepcionam. Empregos nos frustram. Ministérios, cargos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é fiel para nós. Eu posso estar na pior forma possível, Deus está comigo. A gente vive numa sociedade, meus irmãos, onde precisa ter uma troca. Eu preciso me sentir merecedor do amor de alguém fazendo algo. E o Senhor me ama gratuitamente. O Senhor me ama gratuitamente. Mesmo pelos meus erros, mesmo pelas minhas misérias. Nós meditamos muito com os parágrafos de Santa Faustina. E aqui, um parágrafo que eu meditava enquanto ela tinha experiência com o Senhor, e o Senhor falava para ela, porque ela tinha experiências místicas com Jesus, e Ele falava que se atraía pelas nossas misérias. Meu Deus, como assim? Para mim isso foi, como assim? Porque na minha insignificância eu falava, não, mas eu preciso estar bem, sabe? Eu preciso estar bem, eu preciso estar cheio de Espírito para ser usado por Deus. E Deus, Ele se atrai pelas nossas misérias, porque aí Ele se faz misericórdia. O Senhor, Ele olha, assim como Santa Maria Madalena, aquela que era julgada como uma pecadora, aquela que era julgada pela sociedade, por ela ser mulher, por ela não ter um homem, porque naquela época, se não tivesse um homem, era considerada adúltera. E ela encontrou o amor verdadeiro, o amor esponsal. E aí você se sente dependente de Deus. Porque quando você começa a entender este amor de Deus,
Ele nos mostra, você fica atraído. É algo que vicia. Cada vez mais você quer mais Deus. E aí você começa a falar, eu preciso compartilhar este amor. Eu falo muito para as pessoas íntimas minhas, né? Os meus amigos são maravilhosos. Quem seria eu para pegar essa amizade e falar, não é meu amigo, é só meu. Muito pelo contrário. Eu sei que a minha amizade que eu tenho com aquela pessoa me ajuda, eu sei que pode ajudar o outro, toma aqui. Os meus irmãos de comunidade são meus amigos íntimos, olha aqui. Chega uma pessoa próxima da comunidade, olha aqui. Olha essa pessoa aqui, como ela é maravilhosa. E aí você vai, naturalmente, sendo moldado por Deus. Vamos lá? Preciso de uma pessoa corajosa. Coragem. Vocês vão ouvir muito eu falar isso. Coragem. Porque muitos falam, eis-me aqui, somente por palavras. Mas com atitudes, vão embora. Vou falar de novo. Quem quer aqui fazer uma experiência? Levanta a mão. Coragem, venha, salva de palmas. Qual é o seu nome? Meu nome é Cosme. Cosme? Cosme. Foi você? Ah, falei com você no WhatsApp? Foi mesmo. Olha, dá uma salva de palmas pro Cosme aqui. Beleza, segura aqui. Vem, até medo não, pode vir. Beleza. Aí eu vou te pedir para fazer algumas coisas, tá? Acho que é esse copo aqui que eu tenho que usar. Beleza, segura aqui, por favor. Não era para fazer propaganda, né? Deixa assim, ó. Seguinte. Nós temos um copo. Esse copo é eu e você. Somos eternos copos. O copo ele é feito para quê? Olha lá, para que é feito o copo? Para beber. Para servir água. O copo, na sua essência, não vou falar que o copo qual é que eu preferi falar que o copo é amarelo. Não, é um copo. E é igualzinho nós aqui, ó. Camisa do Alegrete. Beleza? É você, copo. Tá bom. Falou aí pra você. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Olha o que eu faço passar, né? Isso aí. Beleza. Vamos colocar uma água antes de colocar outra coisa? Tem outra água aí? O Jefferson falou que ia trazer água? Beleza. Pode abrir aí. O Murilo tá aí? Eu vou estender um pouco, tá, Mu? Não tem problema não, né? Tá. Beleza. Só bebe só um pouquinho dessa água aí. Pode beber um pouquinho dessa água. Bebe mais um pouco. Coragem, coragem. Mais um pouco. Isso. Tava com sede? Não. Meus irmãos, o nosso corpo, ele é 70% feito de água. O nosso corpo, a gente está falando 70% de água. Aqui, o nosso irmão Cosme tem 70% de água. Ninguém está falando que é 70% de uísque. Ninguém está falando que é 70% de vinho. Ninguém está falando que é 70% de álcool. Mas é de água. E a água, meus irmãos, isso é cientificamente comprovado, ela faz muito bem. Você precisa, no mínimo, beber 2 litros de água para você conseguir fazer uma boa digestão, para você conseguir ter energia, para você conseguir fazer as coisas do dia a dia, para você conseguir ser você. Mas mesmo assim, a gente escolhe por nós, porque Deus, Ele fez a água.
e o homem fez outras coisas. E aqui nada mais é do que o próprio pecado. Não precisa falar para ninguém, a minha filha de 2 anos, ela não bebe refrigerante, porque eu sei que o refrigerante faz mal para ela. Refrigerante faz mal, Cosmo? Faz. Então por que você bebe? Que é bom. É a mesma coisa do pecado. O pecado é bom? Não. É ou não é? Pecado não é bom, não. Mas ele não é bom por quê? Porque desagrada a Deus. Mas nós, na nossa ilusão, nós achamos que o pecado faz bem. Beba todos os dias, todas as horas, 2 litros por dia de refrigerante. Meu primo Alex, não sei se ele está aqui. Alecão está aí? Acho que ele está na intercessão. O Alecão, ele teve uma gastrite bem forte, quase virou úlcera. O Alecão, ele tomava isso aqui, ó, direto, toda hora, porque faz mal. E o pecado, ele é a mesma coisa. Você consegue abrir aqui? Então imagine o seguinte: na sua essência, você é um copo, e na sua essência, este líquido que é a água é a graça de Deus, porque na graça de Deus ele te move para poder você fazer a sua natureza humana, que é adorar a Deus, que é levar a palavra de Deus, não somente com palavras, mas principalmente com ações. Quando uma pessoa que está no seu trabalho, ela pensa em se matar e você fala: não, meu irmão, eu tenho um Deus que me curou, eu tenho um Deus que me salvou. E aí você atrai essa pessoa para aquilo que é a melhor coisa do mundo, que é servir a Deus. Mas quando eu estou assim, um copo meio cheio, eu deixo brechas. Amém. Vou segurar aqui. E ali, sabendo que o pecado, ele faz mal, eu começo a mergulhar no pecado. Pode encher tudo. Pode encher no talo. Mais. Quer beber? Não. Por quê? Tem pecado. Mas é bom, ué. 0. Mas isso não pertence a Deus, né? Trincando. Não pode. Sem açúcar. Você é fitness? Tem Sem açúcar, cara. oportunidade. Quer beber? Não. Tem certeza? Olha o cheiro. É bom, né? É bom? Você não quer? Não. Certeza? Certeza. O Cosmo, ele sabe, porque ele está aqui. Quantas pessoas que está ao seu redor não entendem que isso aqui é mal? Quantas pessoas aí estão pulando o bloco de carnaval, ficando muito louca, travando, no outro dia, com aquela ressaca? Vixe Maria, quando era do mundo, Ave Maria, no outro dia, não dava. Passava mal. Porque o meu corpo, ele entende que é algo que não pertence a ele. O pecado, meu irmão, não pertence a você. Aqui ninguém está falando para você virar beato, mas é como o Cosme acabou de fazer, ele tem uma decisão. Ele é livre por querer beber ou não. Eu vou precisar de mais água, pega ela para mim, por favor. Este copo, meus irmãos, sou eu e você. E cabe a mim, assim como o Cosmo está fazendo, de escolher ou não o pecado. Ah, mas o outro me induziu. A escolha é sua. Ah, mas eu estava no lugar. A escolha é sua. Sempre a escolha ela vai ser sua. Sempre vai ser sua. E o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, porque o Senhor, Ele olha este copo cheio de coisa que não sabe, que não pertence a você, mas Ele vê um copo. Ele vê um copo. Qual é o seu nome? Ana Clara. O Senhor não vê a Ana Clara que pecou, Ele vê a Ana Clara. Qual é o seu nome? Vitória.
O Senhor não vê a vitória pecadora, mas vê a vitória. Vou aqui mais profundo aqui. Qual é o seu nome? Mariana. O Senhor não vê a Mariana pecadora, Ele vê a Mariana. Porque antes de que você ser concebido, Deus já te gerou. Você é um plano de Deus, você é um vencedor. Você é um copo que tem sim a capacidade de receber a graça de Deus. E não há nada e nem ninguém que possa tirar essa autoridade de você. Não há nada e nem ninguém que possa chegar e falar que você não é merecedor. Não há ninguém que vai ser o centro da sua vida. Muitas vezes colocamos o namoradinho, a namoradinha, aquele emprego que eu me... Nossa, quantas vezes eu fazia muito isso? Eu falava, não, eu preciso trabalhar, vou trabalhar, porque eu preciso sustentar a minha vida, a minha família. Mas cadê a confiança no Senhor? Cadê a confiança nesse Deus que eu prego? E aí, a partir deste momento, eu venho para o Alegra-te e eu começo a beber da graça. Pode encher aqui de água. E ali eu começo a ter a minha experiência com Deus. Pode ir lá, pode encher. E aí começa, pode encher, pode, vai me olhar, pode ir. E eu começo a ter, pode ir embora, vai embora. Eu começo a encher. E ali eu começo a fazer adoração, ali eu começo a fazer minha leitura orante da palavra. E ali eu começo a querer pregar a palavra de Deus. Ali eu começo a interceder e eu começo cada vez mais. Porque é tão bom ser de Deus, eu começo cada vez mais. Pode colocar mais água. Pode pôr mais água. Porque a graça de Deus supera qualquer pecado, meus irmãos. A graça de Deus supera qualquer pecado. E ali você começa cada vez mais e você já começa a se entender. Porque na autoridade de Deus Ele mostra que você é um corpo que merece sim a graça, que você merece o amor, que você merece o cuidado. E você começa a entender que nada e nem ninguém pode te rotular, nada e nem ninguém pode te paralisar. E ali... Era para dar mais água, viu? Mas tudo bem. Você começa a transbordar. Por isso que eu peguei o balde. Você começa a transbordar. E essa natureza de refrigerante e água vai ser para a vida toda. Mas eu tenho uma escolha de ser mais água para esse mundo. De hidratar pessoas que elas estão com o copo vazio. De hidratar pessoas que elas estão cheias do pecado. Mas eu preciso, na misericórdia de Deus, olhar para o meu irmão Cosmo e falar que ele é amado. Olhar para o meu irmão e falar que ele merece um abraço, que ele merece um carinho, que ele merece este amor de Deus. Deus é Deus. Ele podia agora aparecer e falar, quero salvar o Cosmo, mas ele usa um miserável pecador como o Marcelo. O pior de vocês aqui. As minhas misérias são grandes. Eu sou muito pecador. Mas eu busco sempre Deus e peço a Deus para querer ser um copo de água. Porque um pouco de água é muito maior que qualquer refrigerante. Para eu poder mostrar para o meu irmão que este Deus que me escolheu, porque eu sou o pior, porque eu sou miserável, Ele me escolheu para mostrar que na sua infinita misericórdia, no seu amor gigante, eu preciso testemunhar. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se eu estou cheio de ódio, eu falo de ódio. Se eu estou cheio de amor, eu falo de amor. E se eu estou cheio de Deus, eu não só falo, mas eu vivo Deus. Em qualquer contexto fora do mundo, se eu desse um abraço aqui no meu irmão, poderiam interpretar N coisas. Mas o olhar de vocês, fala muito a maldade, é do olho que vê, né? Não tem que existir maldade. Quantas vezes já te julgaram como já me julgaram? Quantas vezes nós aceitamos os nossos rótulos? Porque outras pessoas que não têm autoridade nenhuma na minha vida me rotulou. Mas o Senhor fez aqui. O Senhor te ama, Cosmo. Amém. O Senhor te ama. Ama. Muito. Muito. Muito mesmo? Muito mesmo. Que tamanho que é o amor de Deus? Infinito. O amor de Deus é infinito. Passa uma de palmas para o Cosmo. O amor de Deus, ele é infinito.
E o infinito que eu falo, meus irmãos, é infinito mesmo. Meus irmãos, a igreja ela é sábia, ela é maravilhosa. Aqui, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que não é falar assim, então peraí, eu sou pecador, então tá tudo certo, né? Tá? Não. A decisão é sua. A decisão é sua. Nossa, obrigado, está sendo muito chato, sim, mas a decisão é sua. Cabe a mim estender a mão para você, assim como Nossa Senhora faz na palavra, fazer tudo o que Ele vos disser. Eu vou rezar por você, eu vou estar ao seu lado. Se precisar de um abraço, eu ali estarei. Se precisar de uma palavra, ali eu estarei. Se você estiver no vale tenebroso, eu vou aí atrás de você, mas a decisão é sua. A decisão sempre será sua, não minha. Isso é uma maturidade espiritual. Eu vou te apontar porque eu não sou Deus. Muitas pessoas se acham deuses. O que eu posso fazer é apontar para aquele que me curou, para aquele que me salvou, para aquele que através do seu amor infinito, da sua amizade, onde Ele mostrou que dar a vida é o primeiro passo. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por ti. E Ele mostrou que é dar a vida, que Ele mostra a sua amizade em Deus. E dar a vida, meus irmãos, é gastar tempo. Dar a vida, meus irmãos, é você cuidar, é você abraçar, é você mostrar que você é humano. Mundo aí fora, egoísta, egocêntrico, só pensa em si. Hoje as pessoas já não querem se ver, é tudo videochamada. É tudo videochamada. Eu não consigo mais olhar no olho, a pessoa vira o olho para mim. Eu não consigo ter um contato, pois a pessoa já pensa, nossa, que está olhando no meu olho, o que é isso? Não. É a nossa natureza humana de amar, 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 amar. Eita, tá com medo de mim? Foi tranquilo aí, não mordo não. E ali tem muitos corajosos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Vou querer mais uma pessoa corajosa. Aquela que quer ser a água viva para as pessoas, sem medo algum. Deixado pelo Espírito Santo, guiado por Deus na autoridade de Cristo. Coragem. Quem quer ler, levanta a mão. Domingos, dá uma salva de palmas aí para o Domingos. Pode vir? Pode vir, pode vir. Põe então na Bíblia. Então você tem intimidade com a Bíblia, vamos folheá-la. João, 1 João, é a carta de São João aqui no final. 1 João, aqui, ó. Aqui, ó. 1 João, tá vendo? 1 João. Capítulo 2, versículo 15. Vou estender um pouco, tá? Desculpa. Vai ser só mais um pouquinho. Primeira carta de São João, tá certo, tá certo. Primeira carta. Capítulo 2, pode passar. Versículo do 15 ao 17. Aqui. Depois com a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Continua até. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palmas para o nosso amigo Domingos. Vai ser palma, A palavra de Deus, ela é categórica. A palavra de Deus, ela é direta. Porque Deus sabe que, né, na nossa insignificância, não deixa, a gente ainda tenta, né, fazer da nossa vontade. Mas é muito, muito certeiro.
Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Vocês escolheram a melhor parte. Estar aqui, na alegria verdadeira, não lá fora, numa alegria passageira. Você sendo abastecido, o seu copo está se enchendo de água, mas não é para si. Não adianta nada você vir para este retiro, você falar, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se lá fora, pessoas que precisam beber da graça de Deus, você olha, a pessoa está lá jogada, você chuta. Você olha a pessoa pedindo ali uma ajuda e você nega. Ou por seu medo, ou por seu egoísmo. Seja qualquer motivo, meus irmãos, nada adianta esse retiro de 2 dias. Se você voltar o mesmo lá fora. Se você deixar o pecado do mundo te atrair muito mais, este retiro vai ter sido em vão. Para mim também. Para mim também. Quantas vezes eu escolhi o conforto da minha casa, quando tinha algum convite para fazer. Quantas vezes a desconfiança em Deus, eu, Marcelo, quis fazer do meu jeito. E o Senhor falava, Marcelo, entrega-se. Quando o Jefferson me fez o convite para fazer essa pregação com vocês, morrendo de medo, eu falei, eis-me aqui. Ele chegou, Marcelo, tem um tema da pregação, gostaria que você pregasse. Eu falei, eis-me aqui. Ele falou, é o tema do retiro. E eu, eis-me aqui, morrendo de medo, eis-me aqui, Senhor. Mas vai capinando, vai todo torto, mas vai. Mas eu não consigo falar, mas vai. Eu falava aqui para os nossos amigos jovens, nós começamos no grupo de jovens, eu não sabia falar, eu não sabia rezar, eu não sabia fazer nada, eu queria ser útil para Deus, para os meus irmãos. E aí Deus falava, leva água. Então, ok, eu vou levar água. E aí Deus foi enchendo. E como é belo você ver os frutos que Deus faz na sua vida. E você vê o fruto que faz na vida do outro e você fala, Senhor, como Tu és belo. A alegria é essa, meus irmãos. Você quer conhecer o seu amigo? Fala para ele a sua conquista. Aí você vai saber quem ama você. Porque a gente vive numa sociedade onde você não pode nem celebrar a sua felicidade. Ah, mas é inveja, é olho gordo, é não sei o que, não sei o que lá. O Deus que habita na minha vida é muito maior que tudo isso. E eu tenho que dar graças a Deus pelo que Ele me deu. E eu tenho que dar graças a Deus pelas derrotas também da minha vida, pois Ele não me abandona. Meus irmãos, eu me paralisei muito, porque eu quis. O Senhor falava, Marcelo se entrega, Marcelo se entrega. E eu falava, não, meu irmão prega melhor, não, meu irmão reza melhor. E Deus insistindo na minha vida. Meus irmãos, foram 10 anos nessa briga com Deus. 10 anos nessa briga com Deus. E Deus me venceu. Deus me constrangiu. Deus, Ele me levou do pecado para estar junto com vocês. Na minha caminhada com Deus, sempre fui católico. Minha mãe, com berço católico, intercessora. E fala, meu Deus do céu, que só reza, né? A véia só reza. E era canção nova, eu não gostava de canção nova, porque minha mãe colocava e prestava atenção, era aquela oração, eu só queria saber de futebol, aquela coisa toda, era de torcida organizada. E quando eu fiz a minha experiência com Deus, com 15 anos, todo mala lá, de torcida jovem, não sei o quê, e um pregador da Independente, falando assim, essa marra sua aí vai acabar. O meu Deus vai te vencer. E Ele me venceu.
E ali, eu querendo fazer algo, tivemos o grupo de jovens da MIC, querendo ser útil para Deus, e Deus pedindo mais, Deus pedindo mais, Deus pedindo a comunidade de filhos, e eu me desviando, eu com medo, será que é, será que não é? Eu quero alguma confirmação de algum irmão, porque você fica esperando, porque quando você não entende que Deus fala para você, você espera que o outro fale para você. Mas Deus fala na sua história, Deus fala na sua vida, meu irmão. Você quer entender o que é a vontade de Deus? O discernimento de Deus é aquilo que agrada a Ele. Às vezes a gente fica se perguntando, será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? E está na cara, meu irmão. Está na cara. E mesmo diante disso, me frustrei com a igreja e quis viver a minha vida. E falei para o Senhor, Senhor, vou viver minha vida. Quero casar, tenho os meus sonhos em oração. Falo, Senhor, eu tenho o sonho de casar, eu tenho o sonho de ter uma família. Sabe, se o Senhor quiser mesmo, o Senhor me chama, né? E ali, e Deus ele não esquece. Deus ele não esquece. E ali, casado, filho, emprego, graças a Deus, muitas bênçãos. Faltava algo no meu coração. Era um negócio muito doido, porque, cara, faltava algo. O meu sonho foi realizado, cara. Quero ter uma família, ser pai, casar com a minha esposa, Lídia. Mas faltava algo. Porque a nossa natureza, meus irmãos, é ser água. A nossa natureza, meus irmãos, é querer estar com Deus, ser adorador de Deus. Porque a alegria ela é passageira, as coisas mundanas é passageira, Ele é eterno. E ali conversando com o Murilo, meu grande amigo, cofundador da comunidade, e ele falando, também me falta algo. Lá atrás, nós, né, na caminhada, eu falava, cara, mas que loucura. E aí, quando você deixa uma abertura para Deus, Deus jorra água assim. E aí começamos a rezar. E aí Deus começou a falar. E aí Deus começou a recordar, porque o Senhor, quando Ele faz uma promessa para você, meu irmão, Ele sempre irá cumprir. Não existe uma promessa que não se cumpra. Existe sim uma promessa que você escolhe não exercer, que você escolhe não viver. Porque Deus Ele te dá a liberdade para você escolher viver essa promessa ou não. E ali, o Senhor foi falando. E o Senhor foi, cara, transformando. Eu sei que eu já passei um pouco, o Murilo vai me bater. Mas eu gostaria de chamar o último corajoso. Que não fala eis-me aqui somente com palavras, mas com atitudes. Eu sei muito bem o medo de a gente falar no microfone, o que vão achar, o que vão... Cara, toda pregação bate uma ansiedade, mas quando você confia no Senhor, Ele te leva para longe. E eu prego com uma alegria tão grande, porque isso aqui, cara, é Deus. Isso aqui é Deus, cara. Quando eu me olho no espelho, eu sempre vejo um copo cheio de pecado. Quando eu olho no espelho, eu olho um copo cheio de pecado. Mas Deus, Ele parece que tira isso, como se fosse algo turvo, e me mostra quem eu sou. E eu sou o Marcelo, casado, marido, pai, filho de Deus, fundador de uma comunidade, não porque eu quis, mas porque Deus quis. Não porque eu sou melhor, mas eu sou o pior, o miserável, o nada para Deus. E Ele coloca uma via a mais para poder estar próximo dEle. Porque as minhas misérias são tão grandes, as suas também, e nada pode apagar. Mas é somente a gente se apegando a Deus, assim como São João Evangelista, que coloca a sua cabeça no peito de Jesus, buscando conforto. Assim como Santa Maria Madalena, que na madrugada, no sigilo, sem ninguém ver, ela foi atrás do seu Senhor para cuidar. Mesmo que muitos o tratavam como morto, ela foi lá somente cuidar, porque ela podia, era isso que ela tinha de melhor. Olha minha filha aí, deixa eu só de palmas para minha filha, para minha esposa.
Isso é dom de Deus. A paternidade é dom de Deus. A gente está vendo muito no Instagram, né? Primeiro, como é que é? Primeiro faça e depois... Como é que é? Primeiro comece, depois o quê? Depois você melhora. Primeiro você começa, depois você melhora. Cara, as redes sociais, Deus fala. Primeiro começa, meu irmão. Se você sente que tem que sim trazer um grupo de jovens para essa paróquia, primeiro começa, meu irmão. Primeiro começa. Se você sente que você tem que ser intercessora, primeiro começa. Começa e deixa Deus melhorar. Aí eu mudo essa frase. Não é depois você melhora. Deixa Deus melhorar. Deixa Deus mostrar para você, te surpreender. Deixa Deus melhorar. Isso é belo, meus irmãos. E aqui, eu chamo o último corajoso. Uma salva de palmas. Aqui, irmãozão, fala o seu nome para todos. Samuel. Opa, falando tudo. Samuel. Samuca. Efésios 5:17. Aqui, ó. Efésios 5:17. Não sejais imprudentes, mas procurais compreender qual seja a vontade de Deus. Obrigado, irmão. Palavra do Senhor. Compreender qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Não vai ser eu que vou falar. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Nossa Senhora, a nossa mãe, Rainha das Graças, agraciada porque é inteiramente de Deus, ela sabia a vontade, porque era íntima no Senhor, porque nasceu aquela adolescente com um amor tão grande por Deus que ela sabia. E eu comecei a entender o que era a vontade de Deus quando eu comecei a ser de Deus. Não tem como, uma coisa não anula a outra, é uma consequência. Primeiro você começa e depois deixa Deus melhorar. Não tem como eu ser amigo de Deus se eu não tenho intimidade com a palavra. Não tem como eu ser amigo de Deus se eu não venho aqui no sacrifício, na Santa Missa, se eu não entendo a Igreja de Cristo. Não adianta eu querer ser de Deus se eu somente sou um cristão que coloca a bunda aqui, ó, esquento ela e que se dane o resto, desculpe a palavra. Você quer saber a vontade de Deus que Samuca acabou de falar? Seja de Deus. E transborde. O amor de Deus, ele é tão grande que não cabe aqui. Ele transborda naturalmente. E as pessoas ao seu redor também vão sentir esse amor. Gostaria que vocês levantassem. Fechassem seus olhos. Se você sabe a vontade de Deus na sua vida, peça ao Senhor para Ele te fortalecer. Pede ao Senhor para que não seja da sua vontade, para que não seja do seu querer. E se você não sabe a vontade de Deus, tudo bem, meu irmão. Mas peça a graça de Deus para que Ele
traga esta intimidade, que você busque essa intimidade. Peça ao Senhor de você buscar sim ser imagem e semelhança dele, pois está na palavra de Deus. Jesus ele não pede nada que você não possa cumprir, meu irmão e minha irmã, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele sabe da sua capacidade, Ele enxerga a melhor versão sua, Ele enxerga a melhor versão. Já não é mais palavras, mas sim com a sua própria vida. Não há mais fingimento, mas Deus te dá a autoridade de você corresponder à vontade de Deus. Deus te dá a autoridade de querer ser totalmente dele. Peça ao Senhor para Ele te dar a graça de você ser íntimo dele, de ser íntimo dele até transbordar. Senhor, hoje eu conheço que nada eu posso fazer seja seja dependente do teu Espírito. Pra falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu mandar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o seu olhar, o nome das suas mãos que sejam as tuas, se não for pra viver assim. Levante seus braços lá no alto e faça essa música com oração. Vai o coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transformar. Isso aí vai transformar meus irmãos, vai o coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transformar. O Senhor vai desagregar os clamores aqui. Vai o coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. O Senhor quer consagrar o teu coração ao coração grande e íntimo. O Senhor quer tirar esse coração de pedra e transformar no coração de carne, um coração que ama, um coração que deseja, um coração singelo, de amar como Ele ama, de olhar como Ele olha. Já não há mais nada, meus irmãos, pois o Senhor quer mostrar agora quem é você, quem sou eu. Já não há mais dúvidas, já não há mais incertezas. Peça ao Senhor para você ter essa autoridade de se unir a Ele, meu irmão e minha irmã. E mais uma vez, com os braços lá no alto, acreditando sim que você tem essa autoridade de ser um só com Deus. Levanta lá no alto, todos lá no alto, querendo sim a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, repete comigo. Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Você vai cantar agora com essa certeza. Você vai cantar agora com essa certeza de que o Senhor quer te usar. Que nada nem ninguém vai te definir quem você é. Que você tem a autoridade de Deus para ser sim a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá,